Mas é como eu já ouvi o ditado e eu concordo que é melhor você ter uma pouca fé, mas ser sincera, ou seja, em um Deus verdadeiro, do que ter muita fé e acreditar em um monte de crendices, em um monte de superstições. Você acredita em quê? Eu acredito no Buda, no Maomé, eu acredito na religião tal. Tudo bem. É a sua fé desesperada, a sua fé pagã, desconhecida, mas a fé verdadeira, ela vem de Deus. A fé verdadeira, ela ilumina a nossa consciência para com Deus. Qual Deus verdadeiro? Além daquele a qual a Bíblia nos apresenta. Fala para mim, qual? Nenhum, não existe. O único Deus que é verdadeiro é o Deus da Bíblia. Sim, o único Deus verdadeiro é o Deus de Abraão. Os demais são inventados por idolatria do coração do homem. Tá bom? Como, por exemplo, até o Alcorão, como as pessoas dizem, tem um aqui falando Alá, né? Falando Alá, oração Alá. Isso aí é religião feita pelos homens. O Alcorão não é verdadeiro, ele é um só, ele não tem nem a segunda nem a terceira cópia como a Bíblia tem. A Bíblia tem mais de 5.000 cópias. Um livro mais copiado da face da terra. Que maravilha! O Alcorão não. É um livro escrito por um homem só, contraditório ainda. Não foi inspirado pelo Espírito Santo, então o Alcorão não te salva. Alcorão não te salva. É o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. Ele se encarnou, se manifestou em carne. Ele andou nesta terra. Emanuel, Deus conosco. O Cristo, Jesus Cristo, o mesmo Deus do Velho Testamento. Jesus Cristo é o mesmo Deus do Velho Testamento. Jesus Cristo é o mesmo Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. E só Jesus dá vida eterna. Os demais não adianta. Você não consegue crer em Jesus se Ele não te dar a capacidade. Quer ver? Jesus disse isso. Abra a sua Bíblia. Novo Testamento. Evangelho. Vamos dar uma olhada nas Escrituras. Você tem uma Bíblia aí? Eu estou com uma aqui, ó. A palavra de Deus. Abra lá em Mateus capítulo 11. Vai lá em Mateus. Mateus capítulo 11. Você deve ter lido essa passagem. Você conhece essa passagem. Olha o que Jesus disse. No verso 25. Mateus capítulo 11, versículo 25. Naquela ocasião disse Jesus: eu te louvo, Pai, Senhor dos céus e da terra, porque escondeste estas coisas dos sábios e cultos e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, pois assim foi do teu agrado. Tá vendo? Deus dá a revelação da sua palavra, o esclarecimento de quem é Jesus Cristo, de quem é Ele, a quem Ele quer. É bíblico, pronto. Eu estou aqui sendo porta-voz, proclamando, anunciando. Se Cristo não conceder a você a condição de você crer, você não consegue crer. Você vai crer em outras filosofias. É mais fácil o homem pecador, carregado de pecado, entendeu? Carregado de pecado, acreditar em religiões pagãs. É mais fácil. Vocês lembram quando o povo de Deus saiu do Egito por intermédio de Moisés? Quando Moisés tira, quando eu sou o Deus poderoso, Criador dos céus e da terra e de você, esse Deus mandou Moisés ir lá para tirar o povo do Egito. Quando ele tira pelo poder de Deus, pelas mãos poderosas de Deus, ele tira o povo da escravidão do Egito e seguindo em direção à terra prometida, meus queridos. Moisés sobe então lá no cume do monte, lá em cima. Ficou 40 dias, 40 noites na presença de Deus. E nesse período que ele demora, o povo constrói para si ídolo. Aquilo que está no coração.
aquilo que está no coração. O coração do homem, se não for limpo, purificado pelo Espírito Santo, ele tem a tendência facilmente, a incumbência naturalmente de criar a sua própria religião, de criar suas filosofias, de depender das suas filosofias. Por isso que Jesus disse lá no Evangelho de João, capítulo 14, crê em mim, credes também em Deus. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Tem muitos caminhos por aí, mas o único caminho verdadeiro é o caminho de Jesus Cristo. Jesus não veio para dar terra, casa, riqueza na terra, poder, fama. Não, Jesus veio para chamar os pecadores arrependidos dos seus pecados. O pecado que nos assola, o pecado que assola a humanidade. Deus tem vontade para você. Sabe qual é a vontade de Deus para você? Segundo as Escrituras, de acordo com as Escrituras, a vontade de Deus é a nossa santificação, ponto final. Deus quer que nós vivemos em santidade, meu querido. É a sua santificação. Se você não ser santo, não adianta. Deus lhe chama para ser santo, Deus lhe chama para abandonar o pecado. Com o pecado, você não vai perseverar na presença de Deus.